o Brasil não está em guerra. Mesmo assim, o Brasil está cometendo crimes contra a humanidade. Antes fosse só crime contra a humanidade, mas é um crime contra os humanos, os animais, as florestas, os rios e quase toda forma de vida. Como que eles se preparam tanto para fazer merda? Eles fazem faculdade no inferno e sobem para a terra na hora que se formam? Qual que é a lógica? Como pessoas tão ruins, tão péssimas, tão indiferentes com as outras pessoas e com o planeta conseguem chegar em altos cargos de liderança? Como? Qual é o processo seletivo para isso? Como é que esses caras conseguem estudar, chegar em altos graus da política para fazer tanta merda, para fazer tanta coisa péssima, que nem no GTA acontece? Nem as 6 estrelas do GTA conseguem calcular uma merda tão grande quanto as que estão acontecendo. Por conta dos estudados políticos brasileiros. E existe uma explicação lógica para isso. Cara, esse é um assunto tão foda, tão pesado. Não consigo gravar hoje. Você não para de ver notícia sobre desastre natural, sobre desastre humano, principalmente, porque o humano está envolvido na maior parte dos desastres. Na era da informação, qual é a lógica da gente ver cada vez mais pessoa fazendo merda, fazendo coisa que vai contra não só a nossa própria espécie, quanto todas as outras? A era da informação, e a gente está na era do desmatamento, da poluição, de derretimento de calota polar, enfim, você pode listar os diversos biomas, os diversos contextos onde está dando cagada por conta da intervenção humana. Qual é a lógica da gente estar ficando cada vez mais inteligente e tá acabando cada vez mais com o planeta, como a humanidade? Na era da informação, na era da inteligência, a gente tá na era do desmatamento, na era da autodestruição ao mesmo tempo. Qual é a lógica disso? Tá acontecendo um grande problema. A gente tá sofrendo um delay no nosso cérebro em relação às coisas que estão acontecendo e em relação às coisas que vão acontecer e em relação às coisas que a gente, como humano, já fez. A gente tá num delay temporal. E é por isso, esse é um dos motivos, pelo menos, de que tá dando tanta merda no mundo. Que a gente tá vendo notícias assim que são inacreditáveis, que você acha que é mentira. Que nem no GTA acontece. Então assim, de que o mundo tá virando um caos, ou tá um caos em alguns aspectos, todo mundo já sabe. Isso não precisa nem provar. A questão é que eu queria entender como que isso acontece, porque isso me deixa indignado de certa forma. A gente como espécie tem que estar envergonhado, a gente tá reprovando com a mãe natureza em vários aspectos. Eu nem vou falar sobre isso porque isso dá pano pra manga pra outros tipos de assunto, treta, reflexão, deixa pra lá. Mas a real é que eu descobri que existe uma resposta lógica pra isso. E eu descobri neste livro aqui. É em relação a esse delay sistêmico. É uma questão de inteligência sistêmica. Se você já ouviu aquele papo de inteligência emocional, que ficou muito famoso, tá ficando, vai ficar ainda mais, não sei, mas do mesmo autor de inteligência emocional, agora ele fala da inteligência sistêmica. E isso tem tudo a ver com o que a gente está passando em relação ao meio ambiente, em relação à fauna, flora e todas essas coisas que muitas delas eu esqueci o nome. Mas só porque eu esqueci o nome de muita coisa de geografia não significa que eu não me importe com o que está acontecendo. E eu acredito que tem muita gente na internet que milita e que também quer militar ou fazer alguma coisa quando se sente puto com alguma coisa que podia ser melhor. Esse delay cerebral, esse delay que a gente está passando é decorrente da rápida evolução das tecnologias. Isso está indo numa velocidade. A evolução do nosso cérebro, a adaptação, a mudança dele acontece em outra velocidade. E é esse delay que a gente está vivendo. É por isso que está rolando essas confusões que muitas pessoas não sabem a origem, não sabem a causa, ou só vê a causa, mas não entendem o que aconteceu e... Tá, mas vamos pro que importa agora. O nosso cérebro está atrofiando algumas habilidades porque a gente parou de usar. Ou seja, a facilidade da tecnologia, ela está facilitando tanto algumas coisas que a gente está deixando de usar. Dá um exemplo simples e basicão. Você já assistiu o filme? Se não assistiu, procura no Google. Mas você já assistiu o filme WALL-E? É um filme onde os humanos, no futuro, eles ficam sentados numa cadeira e todos os robôs fazem, tipo, tudo quase que eles precisavam fazer. Ou seja, eles pararam de usar o próprio corpo e eles quase nem sabem andar sozinhos.
Gente, isso é uma metáfora. A Disney é foda, os caras dominam o mundo, tem vários filmes sinistros, fora todo o resto, que eu nem dá pra falar. Mas assim, esse filme foi premiado e isso é uma metáfora, isso é uma lição, isso tá acontecendo, isso é um fato. O ser humano tá atrofiando algumas habilidades da cabeça, do corpo, da intuição, por conta dos recursos artificiais. Outro exemplo, você tá acostumado com GPS aí. Meu, você já pegou um mapa de papel e buscou se localizar? A diferença que é? Quando você tá sem celular, você pede uma indicação pra alguém, você quer chegar a um lugar que você não sabe onde é. Você chega lá, para o carro, encosta e pergunta pra alguém: moça, onde que eu faço pra chegar? Pô, é o seguinte, você vira aqui à esquerda, segue reto, até ver aquela placa. No contorno você pega a segunda à direita, tá? Depois do semáforo, você já vai ver ali que é ali pertinho, beleza? Entendi. Além do delay, outro problema é uma coisa que os autores do livro, psicólogos, neurocientistas, tem alguns profissionais ali muito fodas, depois eu coloco o nome do livro em algum lugar aí que você já faça acesso, pessoas que estão na ponta aí nas melhores universidades do mundo falando sobre essas coisas. O segundo problema, além do delay, é que a gente está sofrendo uma coisa chamada desinibição, cyber desinibidos. Estamos cyber desinibidos. É isso? Tá. O que significa isso? O que significa cyber desinibição? Muita parte da nossa comunicação, ela não é só visual e auditiva. Ela é não verbal, né? Ela tem outras formas de se comunicar além do que a gente ouve. E no contato tela a tela, eu que estou nessa tela, você que está nessa tela, a gente deixa de perceber toda a linguagem corporal da pessoa, os pés, o movimento do quadril, a gente vê só um pedaço, quase que um retrato, né? Se não for um retrato. Então, o que acontece? A gente está deixando de pegar algumas informações da comunicação. Isso está nos tornando cyber desinibidos. E qual é o problema da cyber desinição? Dos cyber desinibidos? É que enfraquece a habilidade da empatia. A habilidade da empatia é uma habilidade que foi formada no nosso cérebro mamífero, que é uma um pouco mais antiga que essa nova, que a gente chama de racional, que a gente começou a usar para construir máquina e essas coisas todas. A questão é que essa inteligência antiga, mamífera, que fica no nosso cérebro responsável pela empatia, pela conexão com as emoções, ela está sendo adormecida. Nós estamos nos tornando cyber desinibidos. E com isso, a gente está tendo como espécie, não todos, graças a Deus, eu não sou um deles, ou espero, treino para não ser, mas a gente está deixando de nos conectar empaticamente. Um dos motivos, inclusive, é o excesso de notícia. É tanta notícia bad que passa pelo teu dia, ainda mais se você procura por isso, como forma de proteção para não sofrer 24 horas por dia. Mas as informações estão em tanto excesso que a gente não desliga mais essa parede empática que a gente criou para não sofrer, para não se importar. E é justamente esse não sofrer por alguém ou não se importar tanto que faz com que muitas pessoas estejam omitindo toda essa situação global que está envolvendo várias várias extinções de fauna, de flora, de planta, de animal, de mamífero, de ave. De certa forma, uma falta de empatia social que a gente está tendo. Poucas pessoas estão se importando com isso ainda. Está tendo um número cada vez maior de pessoas se importando? Sim, mas ainda não é um número suficiente para mudar completamente esse movimento autodestrutivo por conta de recursos, por conta de mercado, de puramente capitalismo. Não sou contra o capitalismo, mas eu sou a favor do equilíbrio. E tudo que a gente fode com a natureza, com qualquer ser vivo, já é fora do equilíbrio. A gente realmente está causando uma extinção em massa. Então isso é problema. Mas assim, dá para ser melhor, né? Convenhamos. Um outro exemplo óbvio de sintoma dessa falta de pensamento, de inteligência sistêmica. Lembrando, né, que esse conceito de inteligência sistêmica tem tudo a ver com uma das pessoas que popularizou a inteligência emocional. Então, a inteligência sistêmica é um outro braço de um tipo de inteligência que os seres humanos têm, que está atrofiando, em muitos casos, por conta do excesso de recursos de tecnologia, pelo excesso de celular. A gente está ficando vagabundo em algumas atividades que a gente deixou de fazer, como nossa espécie utilizava muito antes, na época da evolução, que é nosso lado mamífero. Essa parte do cérebro mamífera, que tem empatia, que tem cooperação,
Ela que foi responsável por a gente colher fruta, por a gente trabalhar em equipe, por a gente construir a sociedade. Foi essa a parte mais antiga do cérebro. Porém, com o uso de recursos, de tecnologias, a gente, na prática, está precisando cada vez menos trabalhar em equipe. Hoje a gente vai no mercado, compra as coisas, não tem esse esforço coletivo. Cada um trabalha num lugar, ou seja, não é um time cooperando junto, é uma compra e uma venda. Hoje você não coopera, você contrata as pessoas. Então, esse contratar, esses tratos, nem sempre eles exercitam esse trabalho em equipe. Então, por um lado, a tecnologia, os recursos artificiais, eles estão nos ajudando a ser mais independentes. Porém, o que nos fez evoluir como espécie, mesmo sendo uma espécie frágil, que não pode ficar no sol por 12 horas, porque senão torra, morre. Hoje em dia a gente precisa de muita coisa para se manter vivo. Como uma espécie tão frágil conseguiu evoluir e sobreviver há tanto tempo? Por conta da cooperação, que é bem esse outro lado. Tecnologia nos ajudando a ser independente, e por isso a gente deixando de usar essa inteligência cooperativa, sistêmica. Mais do que nunca, a gente precisa equilibrar entre a razão e a emoção, entre o sistema límbico do cérebro e os lóbulos frontais. Ou seja, você não é uma pessoa racional ou você não é uma pessoa emocional, você é. E você tem os dois. Chega dessa história de eu sou isso, eu sou aquilo, nesse sentido. Todos nós temos um lado racional, emocional e intuitivo também. Ou seja, passou essa era de você dizer, eu sou uma pessoa muito racional. Ou a outra, canceriana, é porque eu sou uma pessoa muito emocional. Beleza, você pode ter os dois, mas lembra que você tem os dois. E é por ter os dois que a gente tem que continuar evoluindo. Porque se a gente tiver um só, desequilibra. Você é racional e emocional. Pelo amor de Deus, entenda isso. É isso, os próprios autores dizem no livro, eles trabalham com educação fazem anos em escolas da Inglaterra, dos Estados Unidos, ou seja, no néctar do mundo, onde as escolas mais prestam provavelmente, né? Algumas na Ásia, mas, poxa, Inglaterra e Estados Unidos, não precisa falar mais nada. O que acontece? Só agora, só nessa época, só hoje em dia, a gente está começando a falar numa integração entre racional e emocional e numa integração entre as matérias da escola, porque elas não são coisas separadas, como a gente costumou separar. Isso também é um outro tema que dá para falar muita coisa. Mas no fundo, a vida, como ela é prática, todas essas matérias elas estão juntas, elas coexistem. Elas acontecem simultaneamente. O Daniel Goleman e o Peter, que escreveram esse livro, eles têm dados de mais de 270 mil escolas da Europa. Tá? E esse livro, então, é uma base, uma síntese desses dados e dos pensamentos deles. Esses são conceitos de neurociência social, neuroaprendizagem. É uma área que está envolvida com todas as outras. Como eu só falei de problema até agora, e eu não vim ser um pessimista, agora eu quero falar das possíveis e potenciais soluções dadas pelos mestres e pelas mestras. Estamos na era onde a gente valoriza a aprendizagem e aprendizado. Top! Mas no mundo de equilíbrio, a gente precisa de mais outras duas coisas que são fundamentais, né, nesse momento. Aprendizagem, desaprender e reaprender. É fundamental, é tão importante quanto aprender é desaprender algumas coisas. E reaprender também. Aprender, desaprender, reaprender. Fala sério, quem que aprendeu a desaprender na escola? Raríssimas pessoas. Quem que fala na escola sobre reaprender ou sobre desaprender coisas que não valem a pena? Qualquer tipo de vício é uma forma e uma dificuldade da gente desaprender alguma coisa. A gente não aprendeu a desaprender. E aí está um grande problema. Concluindo essa primeira parte. Estamos passando por dois problemas envolvendo o delay, tá? O delay cerebral entre a evolução da parte mamífera do nosso cérebro e dos lóbulos frontais, que é uma parte mais moderninha. Esse é o primeiro delay. O segundo, que além da tecnologia facilitar demais a nossa vida, a gente está deixando a nossa essência de cooperativismo para a gente se tornar muito independente. E a gente precisa balancear esses dois lados. O que acontece? A gente precisa exercitar a inteligência sistêmica.
tá? Abordada pelo Daniel Goleman, que também abordou muito a questão da inteligência emocional. A gente precisa exercitar a inteligência sistêmica. Existem algumas formas para fazer isso.